Quando a gente vai observar as pessoas que alcançaram sucesso profissional, independente da área de trabalho, aquelas pessoas que são o número um, são os melhores mesmo, naquela área que elas se propuseram a trabalhar, seja na área esportiva, sendo nadador, sendo futebol, sendo jogador de beisebol, jogador de golfe, seja na área da música, seja cantando funk, cantando sertanejo, cantando hip hop, cantando rap, seja na área da estética, na área da moda, na área da beleza, seja um fisiculturista, seja um professor, seja um cineasta, seja um diretor. Quando a gente vai analisar a vida das pessoas que são os melhores, que se destacam, são o número um na atividade a qual elas se propõem a diariamente se dedicar, você pode observar um padrão em todas essas pessoas, em todas, sem nenhuma exceção. Às vezes você já observou esse padrão, mas às vezes você até hoje não observou esse padrão. Qual padrão é esse? Para que elas se tornem a número um na atividade a qual elas se propõem a realizar, elas se dedicam absurdamente, além do que você imagina que é capaz de se dedicar para aquela atividade. E não apenas se dedicam absurdamente, como também a consequência direta dessa dedicação absurda, dessa dedicação excessiva é um desequilíbrio na vida da pessoa. A maioria dessas pessoas, para não dizer assim, 99% delas, tem algum tipo de desequilíbrio, tem algum tipo de falta, de ausência, de presença. Gustavo, o que você quer dizer para mim a partir disso? Você pega, por exemplo, o Michael Phelps que para você entender um pouquinho da grande dedicação desse homem. O Michael Phelps, durante 5 anos consecutivos, ele tentou ser o melhor e ele conseguiu ser o melhor nadador do mundo, não é da região, não é de onde ele nasceu, não, é do mundo. E você às vezes não consegue ser o melhor nem entre os seus primos, nem entre os seus colegas de sala, nem na sua cidade, nem no seu estado, nem no Brasil. Imagine você ser o melhor do mundo. É o que o Michael Phelps quis e é o que o Michael Phelps alcançou. E entre as várias coisas que ele realizou para poder ser considerado o melhor do mundo na natação, nas mais diversas modalidades, ele fez o quê? Treino durante 5 anos consecutivos sem falhar nenhum dia. Ele não chegou no 4º ano consecutivo sem falhar nenhum dia e falou assim, nossa, já tem 4 anos que eu não paro de nadar nenhum dia e hoje é meu aniversário, eu vou treinar menos. Ele não fez isso. Nossa, hoje é Natal, eu vou treinar menos. Não aconteceu. Nossa, hoje é ano novo, está todo mundo comemorando, ninguém trabalhando, hoje eu não vou nadar. Não aconteceu. 5 anos. 5 anos sem parar nenhum dia. Seja ano novo, seja Natal, seja Páscoa, seja Corpus Christi, seja o seu aniversário, seja o aniversário da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, independente do que aconteça. Seja o dia que o Michael Phelps amanheceu feliz, seja o dia que o Michael Phelps amanheceu triste, seja o dia que ele estava um pouco doente, com menos disposição, com o corpo mais debilitado, seja o dia que ele foi convidado para um super evento e mesmo assim ele manteve o seu treino, manteve a sua natação. Lembrando que quando a gente fala de treino de natação, envolve muito mais do que você treinar dentro da piscina. Envolve a sua alimentação, envolve a questão do horário que você acorda, do horário que você dorme, da quantidade de horas que você dorme e da qualidade desse sono, tá bom? Atletas de alta performance prezam por isso, não apenas a quantidade horária do sono, mas a qualidade com que você está dormindo, para que você consiga dar o seu máximo corporalmente falando e mentalmente também, dentro da piscina, dentro da sua raia de competição. Envolve uma alimentação super restrita em determinadas épocas do ano, em outras a gente já tem uma alimentação super mais avantajada, super mais aberta. É 5 anos sem falhar nenhum dia, não é só dentro da piscina não, é fora da piscina. É fora da piscina não ingerindo determinadas substâncias, é fora da piscina com alimentação balanceada, pesada, em balanço o tempo inteiro, é fora da piscina tomando determinados medicamentos para você aumentar a sua musculatura, para você aumentar a sua performance, para você poder ganhar massa ou para você poder perder massa. É uma dedicação de 5 anos, sem falhar nenhum dia. Não só dentro da piscina, mas fora da piscina também. Aqui eu estou usando o exemplo do Michael Phelps, que é apenas um da minha realidade, eu que também venho do mundo da natação, dos vários outros exemplos que eu posso listar, de dedicação absurda, além do que você imagina, além do que você jamais imagina que uma pessoa possa dedicar. Você pega, por exemplo, a Anitta, a qual eu não gosto do estilo musical. Eu não gosto do estilo musical da Anitta, porque eu não acompanho. O meu estilo musical é outro gênero musical diferente da Anitta. Mas aqui no caso da Anitta, embora eu não seja fã do estilo musical que ela trabalha, do gênero musical que ela trabalha, eu olho para a Anitta e falo assim,
Que fenômeno, que sucesso. Sucesso brasileiro não, internacional também, mundial. E quando você vai olhar a Anitta, quando você vai olhar o sucesso, o fenômeno que ela é, você observa, assim como no Michael Phelps, e assim como todas as pessoas que são número 1 em sua atividade trabalhista, seja o número 1 na sua cidade, número 1 no seu estado, número 1 no seu país ou número 1 mundialmente, quando você observa o sucesso das pessoas, você observa o quê? A ponta do iceberg. E aí vem aqui, né, a água, e você não observa tudo que está ali embaixo da água, que também compõe aquele iceberg. Você não observa quantas noites em claro a Anitta ficou compondo música, vendo que jeito que vai dançar aquela música, vendo qual coreografia ela vai fazer, vendo se ela deveria ceder uma entrevista ao Léo Dias ou não deveria ceder uma entrevista ao Léo Dias para ele poder escrever uma biografia, seja pensando se ela deveria brigar com o Léo Dias recentemente ou não deveria brigar com o Léo Dias recentemente, seja ela pensando se é bacana manter a mãe na casa dela ou fazer uma outra casa para a mãe dela, seja a quantidade de horas que ela ficou se dedicando para poder manter determinado corpo comercialmente apresentável, a quantidade de esforço que ela teve para estabelecer as parcerias que fizeram com que a sua carreira fosse impulsionada, a quantidade de esforço, de dia, de horas, de conversa com pessoas para poder fechar a gravação de música, para poder fechar videoclipe, para poder lançar videoclipe em datas marcadas, previstas, a quantidade de processos que ela enfrenta mensalmente, devido a N motivos, que pessoas de sucesso normalmente sempre tem um ou outro, acontece, existem vários haters, vários odiadores, a quantidade de ódio que ela recebe diariamente em rede social, e ela suporta. E eu quero que você perceba que todas as pessoas que são as melhores, são a número 1 na atividade trabalhista a qual ela se propõe a realizar diariamente, elas possuem isso em comum. Do Michael Phelps, a Anitta, a um fisiculturista que foi considerado o melhor do mundo, a um professor que foi considerado o melhor da cidade, do estado, do Brasil, mundialmente, a um médico de destaque, a um engenheiro de destaque, a um publicitário de destaque. Essas pessoas possuem isso em comum. Elas trabalham absurdamente, além do que você imagina que seja capaz de uma pessoa trabalhar, em prol daquela meta, em prol daquele objetivo. E sabe qual é a consequência direta de uma pessoa ser número 1 em determinada atividade, em determinado setor? A consequência direta se chama desequilíbrio. Gustavo, como assim desequilíbrio? 99% das pessoas que são a número 1 em sua atividade trabalhista são as melhores ou estão entre as melhores na sua atividade a qual se propõe realizar diariamente. Ao se dedicarem absurdamente para aquilo, a sua vida se torna desequilibrada. E cada qual, cada situação, cada pessoa tem um desequilíbrio, uma situação diferente. Como assim, Gustavo? Às vezes a mulher, ela tem uma filha, o marido ali, quem engravidou a mulher, não cuida, abandonou, sumiu, não existe mais essa pessoa, ela morreu, mudou de país, não ajuda nada com nada, e a mulher é mãe solteira, e não tem ninguém para ajudar ela a cuidar da criança. Só que essa mulher, ela nunca sonhou em ser mãe, não era o objetivo principal dela, aconteceu dela engravidar. O sonho dela sempre foi ser, por exemplo, a melhor jornalista. Ela queria trabalhar no Jornal Nacional, e ela se esforçou para isso, ela se esforçou absurdamente para isso. Enquanto as pessoas dormiam, ela estava trabalhando. Enquanto as pessoas estavam na festa, ela estava estudando. Enquanto as pessoas estavam comemorando o ano novo, ela estava vendo como ela poderia aumentar o network dela. Enquanto as pessoas estavam preocupadas em ver noticiário da Globo, noticiário da SBT, noticiário da Record, que às vezes é só negativo, ela estava construindo a carreira, o currículo, o portfólio dela. E ela conseguiu se tornar jornalista da Globo, do Jornal Nacional, tal qual ela sempre planejou. Ela conseguiu se tornar melhor. Ela conseguiu um salário de 200, 300, 400 mil, fazendo parte da bancada do Jornal Nacional, enquanto uma jornalista de peso, tal qual William Bonner, tal qual outros jornalistas que ocupam a bancada do Jornal Nacional. Só que ao se dedicar absurdamente para aquilo, a vida dela gerou um desequilíbrio. Gerou um desequilíbrio e ela se tornou uma péssima mãe. Ela se tornou uma péssima mãe porque ela não tem mais tempo para a filha dela. A filha dela fala assim: mãe, tem reunião no colégio e a senhora não foi, só faltou a senhora. Mãe, vou entregar o boletim, já estou com o boletim, a senhora pode assinar para eu devolver para a escola? E a mãe esqueceu de assinar esse boletim. Por quê? Porque a vida dela tem um desequilíbrio proveniente de dedicação absurda na seara a qual ela faz parte. E o oposto também é verdadeiro.
Muitas vezes quando a gente tem uma mãe presente, uma mãe que coloca a gente, né, sob a asa dela, a gente percebe que nessa tentativa de se tornar uma boa mãe, uma excelente mãe, uma mãe presente que acompanha o nosso dia a dia, às vezes sua mãe se dedicou absurdamente em ser a boa mãe, a excelente, a melhor mãe que você poderia ter, e ela conseguiu alcançar isso. Mas a vida dela gerou um desequilíbrio no sentido de, às vezes, ao dedicar-se absurdamente em tentar ser excelente mãe, não sobrou tempo para que ela se dedicasse à sua carreira profissional, e a sua mãe não se inseriu no mercado de trabalho. Ou às vezes ela se inseriu no mercado de trabalho, mas o salário dela é bem baixo e ela trabalha num serviço que ela não gosta, num serviço que ela não é valorizada, num serviço que ela é assediada por colegas, assediada por patrões, e ela tem que suportar isso diariamente. Então quero que você perceba que as pessoas que estão entre os melhores, ou as pessoas que são a melhor naquela área que ela exerce, naquela área que ela trabalha, essas pessoas elas vão ter algum tipo de desequilíbrio, seja se dedicando demais àquilo e não conseguindo ser o melhor pai, a melhor mãe, seja se dedicando demais ao trabalho, àquilo que ela gosta, aquilo que ela queria ser melhor, e engordando, ganhando peso, porque não consegue fazer uma atividade física, não consegue ter uma boa alimentação, seja se dedicando a ser um excelente jornalista, um excelente engenheiro, um excelente publicitário, e a partir disso desenvolvendo, por exemplo, depressão, desenvolvendo ansiedade, querendo suicidar, querendo retirar a própria vida. E esse é um preço muito alto a pagar para alcançar o sucesso. E é exatamente por esse motivo, entre tantos outros, que poucas pessoas se tornam os melhores, ou até mesmo o melhor, em sua atividade trabalhista, que o preço do sucesso é muito alto, e não é todo mundo que é disposto a pagar. Será que se você fosse a Anitta, você aguentaria um dia na pele da Anitta? Tem muita gente que fala assim, Gustavo, meu sonho é ser esse ator, meu sonho é ser essa atriz, ser esse cantor, ser essa pessoa. Será que realmente você vivesse um dia na pele dessa pessoa, você suportaria? Se você fosse a Anitta um dia, você suportaria a chuva de críticas que ela recebe diariamente? Você se dedicou a um videoclipe durante muito tempo, durante muitos anos, custou a fechar um feat, uma parceria com alguém para poder participar do seu clipe, e aí a hora que você posta, chove de dislike. Você suportaria? Precisa ter muita cabeça, precisa ter muito autocontrole, precisa ter muito domínio psicológico para você suportar isso. Você na situação do Michael Phelps, 5 anos sem falhar nenhum dia, e falhar, repito, não apenas dentro da piscina, mas fora da piscina também. Não falhar 24 horas durante 5 anos. Será que você suportaria? Ou você, quando se propõe a fazer uma dieta, logo na primeira semana, no domingo, você já fala assim, comer isso aqui fora da dieta não vai fazer tão mal, né? Será que você suportaria 5 anos? Ou você não suporta nenhuma semana de dieta restrita? Será que o dia que o Michael Phelps amanheceu gripado, e a gripe nos atrapalha na respiração dentro da natação, só que abrindo um parênteses aqui, natação é excelente quando a gente está gripado, porque a gente expectora toda aquela gripe, todo aquele catarro dentro da piscina. Infelizmente é sujo, mas é a realidade, e é excelente para o nosso pulmão, é excelente para a nossa respiração, e ajuda inclusive a acabar a gripe mais depressa. Só que é ruim nadar gripado, não é interessante? Porque na natação a gente respira só com o nariz, a gente não respira pela boca aí para nós. Desculpa, falei errado. A gente tenta respirar pela boca e não pelo nariz. E quando a gente está com o nariz entupido, vai respirar pela boca? Não é interessante. Será que o dia que você amanhecesse gripado, você iria treinar 5 anos consecutivos igual a Michael Phelps? Pular em piscina gelada? Gelada, gelo mesmo. Pular em piscina gelada, 5 horas da manhã, será que você consegue? A maioria não consegue. E exatamente por isso a maioria escolhe, estudo é uma questão de escolha. Você escolhe dar conta, você não escolhe dar conta. Exatamente por isso a maioria das pessoas escolhem ser medianas, medíocres. Lembrando que medíocre não é xingamento. Você que não sabe o significado de medíocre, medíocre significa mediano, mais ou menos. A maioria das pessoas escolhe ser medíocre ou péssima naquilo que ela se propõe a fazer. Você é um namorado medíocre, você é uma namorada medíocre, você é uma mãe medíocre, você é um pai medíocre, você é um estudante medíocre, você é um filho medíocre, um neto medíocre, um sobrinho medíocre, ou às vezes até péssimo, quando a situação é ainda pior. Isso é muito ruim. E a outra situação também não é uma perfeição. E a vida é uma grande escolha. Você hoje, nesse exato momento que você está aí vivendo, estudando aqui, você está escolhendo estar entre os melhores, ser o melhor, e bem ciente de que ao escolher ser o melhor, existe um preço muito alto a pagar.
A sua vida vai ter algum tipo de desequilíbrio e você vai saber conviver e lidar com aquele desequilíbrio. Isso é muito importante. Ou hoje você está numa vida inteiramente medíocre ou inteiramente péssima. Que tipo de escolhas você está fazendo exatamente hoje? Nós estamos aí no quase fechamento do ano, metade do ano já passou, estamos rumo ao encerramento do ano. Você está escolhendo ser o melhor e ficar excelente, ficar alinhado ali naquilo que você se propôs? E vai ser muito bom, você vai ser reconhecido por isso. Você está sendo medíocre em tudo e a mediocridade o satisfaz. Tem gente que é satisfeita em ser medíocre, está tudo bem, desde que a gente seja feliz, desde que a gente saiba das consequências de nossa escolha, tudo na nossa vida está correto. Ou você está sendo péssimo hoje em tudo que você se propõe e tende a continuar a ser péssimo em todas as áreas, não vai chegar nem a ser medíocre em nenhuma área. E eu quero que você entenda que essa questão de dedicar-se absurdamente em algum ponto para se tornar excelente, e ao dedicar-se absurdamente em um ponto para se tornar o melhor ou excelente naquilo, gerar um transtorno, gerar algum tipo de defasagem, déficit em outras áreas, isso também acontece na educação. Acontece na educação em que sentido? Quando você vai observar alunos que passam nos melhores vestibulares, aqueles vestibulares mais concorridos, aqueles vestibulares que têm ampla concorrência, que realmente é muito difícil passar, que quem passa é considerado gênio, quem passa é considerado uma pessoa de sorte, né? As pessoas chamam de sorte muitas vezes o esforço alheio, o esforço de terceiro, ao invés de falar, a pessoa esforçou enquanto eu estava na festa, a pessoa esforçou enquanto eu estava dormindo, a pessoa esforçou enquanto eu estava perdendo meu tempo com namorados ou namoradas que não me acresceriam na vida, mas mesmo assim eu quis me iludir amorosamente com essa pessoa, sexualmente com essa pessoa, enquanto o outro estava estudando, enquanto o outro estava trabalhando. Muitas vezes as pessoas vão intitular de sorte o seu esforço. Isso acontece demais, né? Então quero que você entenda isso. As pessoas que passam nos vestibulares mais concorridos, nos cursos mais difíceis, elas têm um desequilíbrio educacional. Como assim um desequilíbrio educacional? Elas estudam absurdamente, e tem um desequilíbrio no estudo. Sabe como assim um desequilíbrio no estudo? Quando você conversa com essas pessoas, você percebe que elas são medianas para boas na maioria das disciplinas, só que em 2 ou 3 disciplinas elas são excelentes. Elas fecham aquelas disciplinas, elas dominam aquelas disciplinas, elas tiram quase total, até mesmo total naquela disciplina. Quando você vai pegar uma pessoa que passou no vestibular, num curso concorrido, uma faculdade extremamente disputada, para conversar, fazer uma entrevista com ela, fazer um diálogo com ela, a história é sempre a mesma. Você vai observar que essa pessoa é absurdamente boa em redação, absurdamente boa. Ela só pontua mais 900 na redação nos vestibulares que ela faz parte. Normalmente também ela é absurdamente boa na matemática. Ela quase fecha matemática, tira uma nota excelente na matemática. E a terceira disciplina vai variar de curso para curso. Aí dependendo da terceira disciplina vai ser o português, dependendo vai ser a biologia, dependendo vai ser a química, dependendo vai ser a história. Se o pessoal quiser medicina, quiser área da saúde, a terceira disciplina absurdamente boa da pessoa vai ser o quê? Biologia, química. Se a pessoa quiser relações internacionais, quiser direito, quiser alguma área nesse sentido, vai ser história, geografia. Se a pessoa quiser uma engenharia, vai ser para nós a matemática junto com a física. Mas normalmente as pessoas são essas que passam em vestibulares extremamente disputados, absurdamente bons, excelentemente bons e preparados na redação, na matemática, e a terceira disciplina vai variar de curso para curso. As pessoas que passam nos vestibulares mais concorridos, elas não são medianas em tudo, elas não têm um equilíbrio em tudo. O estudo delas é desequilibrado, Aqui elas são, excelentes, e aqui já é mediano, não é péssimo, mas é mediano. E um dos grandes segredos do vestibular é exatamente você entender essa estratégia de estudo, esse mecanismo de preparo. Enquanto você mantiver, às vezes você já tem isso, né? Enquanto você mantiver a mesma carga horária de estudo para todas as disciplinas, Gustavo, eu estudo 5 horas de geografia por semana, então é 5 de história também, 5 de matemática, 5 de redação e 5 de física e 5 de todas. Não funciona. Gustavo, eu coloco ali 5 horas de matemática, 4 física, tudo mais ou menos próximo. Não funciona. Você tem que ser de mediano para bom na maioria das disciplinas, mas em algumas disciplinas bem pontuais, aquelas mais importantes do seu processo seletivo,
você tem que se dedicar absurdamente a elas. Enquanto você não gerar esse desequilíbrio no seu estudo, você estudar de forma absurda, além do comum, além do normal, estar super acima da média, o resultado daquela disciplina, às vezes seu resultado ele nunca vai chegar. Começa a conversar, eu sempre converso, com ambas as situações para entender. Eu sempre converso com os alunos que obtiveram aprovação nas faculdades mais disputadas, nas faculdades mais concorridas, nos cursos mais difíceis, aquele aluno que conseguiu aprovação em primeiro lugar no curso dele. E eu também sempre gosto de conversar com o outro lado da moeda, aquele aluno que está com 6 anos de cursinho, aquele aluno que está com 5 anos de cursinho, aquele aluno que não passa no vestibular, ele já está inclusive querendo abandonar a ideia de passar naquele curso, naquela faculdade, porque o resultado nunca chega. Eu sempre gosto de conversar com os dois lados da moeda, para ver o que um está fazendo certo e a quantidade de acertos diários, somados ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, resulta na aprovação dele, e o que o outro está fazendo de errado. E a soma de falhas, a soma de pequenos erros diários, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, resulta na sua reprovação no vestibular. Eu sempre gosto de coletar depoimento de ambas as partes, diagnosticar a ficha, o perfil de ambas as partes, para poder chegar à conclusão. E eu quero que você entenda isso. Quando a gente vai conversar com esses alunos que não passam no vestibular, eles estão há anos já tentando, já estão querendo inclusive desistir da escolha original, você vai perceber que eles não passam porque o estudo deles tem um equilíbrio excessivo. Todas as matérias estudam ao mesmo tempo ou muito próximo um do outro. E esse equilíbrio, ele só é benéfico para você tirar nota na escola. Para você tirar nota na escola, você ter um equilíbrio durante o estudo é importante. Porque você vai tirar tudo ali na casa do 90%. Todas as matérias ao fim do ano com 100 pontos. Todas as matérias pelo menos na média. Na escola, o equilíbrio é importante. Mas no vestibular, o equilíbrio não é tão bom assim. É igual eu te disse. Um dos vários, inúmeros segredos desses alunos, que são os melhores no vestibular e conseguem aprovação rápida, é isso. Desequilíbrio na grade horária de estudo. Você coloca uma carga mediana mais boa, não negligencie as disciplinas. Tem muita gente que negligencia estudo de literatura, estudo de sociologia, filosofia e português também. Vários alunos que eu já conversei, eu falo assim: quantas horas de português você está estudando por semana? Eu falo assim: Gustavo, eu nem estudo português. Eu falo assim: gente, mas como assim? Não estuda português? Isso é um erro grave. Porque se você quer, por exemplo, aprovação no Unipam, independente do curso que você queira no Unipam, português é a disciplina que mais vale pontos. Se você quer aprovação no Enem, português junto com inglês ou português junto com espanhol, vale aí para nós 1000 pontos também. E a pessoa não estuda português. E a mesma coisa acontece com o ser humano, o candidato que negligencia filosofia e negligencia sociologia. Sabe, é importante? É importante porque tem como você colocar na sua redação. E não apenas porque são cargas argumentativas para você colocar dentro do seu texto, você conhecer a sociologia, você conhecer a filosofia, você conhecer as principais obras e os principais autores, como é importante por si só enquanto disciplinas que são cobradas no vestibular. E uma questão que você acerta de sociologia é uma questão que te coloca dentro do vestibular. Uma questão de filosofia que você erra é uma questão que tira você do vestibular. Vestibular são décimos que te colocam na aprovação ou te retiram dessa aprovação. Então eu estou destacando e deixando isso bem claro. Você tem que deixar uma carga mediana, porém boa, para a quase totalidade das disciplinas. É errado você negligenciar alguma. É errado você não estudar inglês, você que não estuda inglês. É errado você não estudar literatura. É errado você não estudar filosofia. É errado você não estudar sociologia. Assim como também é errado você colocar tudo com a mesma carga horária. Você tem que colocar a maioria das disciplinas com uma carga horária mediana para boa, sem negligenciar nenhuma, e escolher 2 ou 3 disciplinas, te recomendo 3, para você se tornar o melhor nelas. Para a hora que alguém te perguntar, falar assim: quais disciplinas você tem uma melhor performance? Quais disciplinas você tem o melhor resultado? Você já tem essas disciplinas na ponta da língua. Você fala assim: X, Y, Z. Nessas disciplinas eu costumo fechar as provas no vestibular. Ou eu não apenas costumo fechar, como costumo tirar a próxima, a integralidade. Ou todo exercício dessa disciplina eu sei o resultado. Eu sei não apenas o resultado, como sei ensinar. Se alguém me perguntar como que faz isso, eu vou saber ensinar a pessoa de olhos fechados, inclusive. Se torne absurdamente bom em 2 ou 3 disciplinas, em 2 ou 3 frentes de conteúdo, e você vai ver o quanto a aprovação referente ao seu vestibular, referente ao seu processo seletivo, estará muito mais próximo, estará muito próximo de se tornar realidade.
E não apenas um sonho, não apenas uma utopia, não apenas um planejamento que pode acontecer, vai acontecer. E aí depois de você passar no vestibular e entrar para a faculdade e mercado de trabalho, aí você tem que decidir se vale a pena você tentar ser o melhor e você aguenta ser o melhor, porque muitas vezes a pessoa não aguenta. Tem gente que não tem estrutura psicológica, estrutura física, estrutura familiar, estrutura financeira para ser o melhor. Ou se você vai se contentar em ser mediano, ou até mesmo, não apenas mediano e medíocre, mas se tornar o pior, ou estar entre os melhores na sua seara trabalhista. Independente da escolha que você faça em estar entre os melhores, ser o melhor, ser medíocre, ou estar entre os piores na sua profissão, isso é uma escolha sua futura, a dica que eu estou dando para você agora é referente ao estudo vestibular. Seja o melhor em 2, 3 disciplinas. Afie o seu estudo absurdamente em 2 ou 3. E coloque uma carga horária boa para mediana em todas as outras, sem negligenciar nenhuma. Mas você precisa desigualar esse seu estudo. Se você está com uma carga horária idêntica ou quase idêntica para todas as disciplinas, você é um aluno iniciante, você é um aluno principiante e dificilmente você conseguirá passar em um vestibular concorrido, em uma faculdade bastante disputada e no curso que realmente você deseja.